Quero dar o meu bom dia a todo mundo, dizer que a professora está muito feliz, né, de ter vocês aqui nessa aula de hoje. A professora já vai compartilhar a tela com vocês, para a gente já começar, tá bom? Primeira aula que nós vamos ter hoje, ela foi ministrada no dia 12 de maio. Nós vamos aprender a planejar um jogo de tabuleiro. Essa foi a aula que a professora Karen ministrou para vocês. Então, a professora vai colocar aqui e depois nós vamos passar para o nosso livro. Eu espero que vocês já estejam providenciando o livro, né? Quem não providenciou ainda, providencie, já vai passando a limpo o que nós já estudamos, porque agora a professora não volta mais, tá bom? Nós vamos agora daqui para frente. Então, ó, planejando o nosso jogo de tabuleiro. Essa foi a aula ministrada no Centro de Mídias, pela professora Karen Alencar. É a 7ª aula. Nós criamos regras para grafar palavras, já fizemos tudo isso. E agora nós vamos planejar o nosso jogo de tabuleiro. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos planejar um jogo de tabuleiro e pensar sobre a narrativa que contextualizará o jogo, o nome, os materiais necessários para a construção do tabuleiro e dos peões, quais serão os desafios e regras que precisarão seguir. Então, olha, a primeira coisa que nós temos que pensar é no nome do jogo. Eu vou abrir aqui, vocês podem usar o mesmo nome do jogo que a professora Karen utilizou naquele dia, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem ideia para o nome do jogo, né? Nós temos que pensar nisso. Aventura na Floresta, foi esse o nome que ela deu. Narrativa, vamos fazer uma breve história sobre o contexto do jogo. Então, coloca aí para mim como foi lá com a professora Karen. E depois nós vamos passar para o nosso livro, propriamente dito. Tá? Materiais necessários para a construção. Então, nós vamos ter que pensar os materiais necessários. Depois, o tabuleiro em si. Qual vai ser o tabuleiro? Então, a professora Karen fez com vocês o planejamento do jogo, né? A habilidade, qual foi a habilidade? Vocês vão planejar, produzir instruções de montagem, regras de jogos, regras de brincadeiras, né? Entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, essa foi a aula ministrada pela professora Karen. Vocês viram que eu estou só com a maquete da aula. Agora, nós vamos falar mesmo da aula. Antes, porém, a professora vai deixar para a segunda aula a nossa leitura de hoje. Por quê? Sempre vocês entram, a professora começa com uma leitura inicial, né? Hoje nós vamos deixar na segunda aula a nossa leitura, certo? Na aula de matemática, nós vamos ler. Eu quero abrir para vocês o meu aprender sempre, tá? Primeiro, eu quero aprender sempre do professor. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Volume 2, deixa eu ver esse. Esse é o volume 1. Nós vamos deixar... Não, acho que eu tenho ele aqui. Espera aí só um pouquinho. Eu vou abrir o Aprender Sempre do professor. Materiais EFAP, só um momento. Estamos nas aulas aqui. Material Aprender Sempre. Aprender Sempre, volume 2, professor. Esse é o volume 2 do professor. Isso, é esse aqui.
Esse mesmo. No Aprender Sempre do Professor, vocês vão ver que a nossa página é um pouco mais à frente. Olha, tá vendo? Ela já está nessa sequência aqui. Vamos colocar um pouquinho antes. Vamos pôr na página 30. Que eu preciso fazer um início com vocês. Ó, ela já começou a sequência didática 2 e nós estamos na 1, se não me engano, ainda. Então, ó, olha o jogo de tabuleiro ali, tá vendo? Ó. Então, como nós estamos na aula 7, eu quero começar falando um pouquinho com vocês, tá? Isso. A Rebeca já está se adiantando aqui, mas eu quero começar com vocês aqui. Primeiro, nós vamos planejar, tá? Como nós vamos planejar? Falando o seguinte, ó. Aula 6 já foi. Vamos à aula 7. Aqui. Isso, aula 7. Muito bem. Nós temos 1 hora aula para planejar essa aula. Então, nós vamos bem devagar para que vocês possam entender. Na verdade, a organização de vocês, se vocês estivessem na sala de aula, seriam em quartetos, ó, como o livro está apresentando aqui. E eles falam assim, é importante considerar o espaçamento entre as carteiras de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. Por que eles fizeram isso? Por causa da pandemia. Então, vocês estão vendo que eles colocaram também o espaçamento por conta do coronavírus, tá? Nós vamos começar o planejamento do jogo de tabuleiro. A atividade 1 traz algumas categorias, então ele vai falar de categorias, né? Da representação, de vocês e tudo. Nós vamos planejar, nós vamos produzir, nós vamos revisar e nós vamos divulgar esses jogos. É claro que a aula Zoom está sendo gravada, então tudo que fizermos daqui para frente, nós iremos divulgar no Zoom, né? Lá no YouTube, né? Isso é muito importante. Então, eu quero ler para vocês o planejamento que eu recebo e eu vou explicando para vocês. Professor, esta aula tem como objetivo começar o planejamento do jogo de tabuleiro. A atividade 1 traz algumas categorias para a organização do pensamento dos estudantes. O tópico narrativa pretende incentivar a elaboração de um contexto para a história do jogo, dando sentido a ele. Você pode voltar na aula 3 e revisitar a ideia do antropólogo que contou a história da tribo indígena, cujos personagens retratavam costumes e crenças desse povoado. Incentive que crie um relato relacionando o cenário do jogo, os respectivos personagens, que são os peões, as missões e os desafios, as pegadinhas no percurso do tabuleiro e os demais aspectos. Enquanto as crianças estiverem trabalhando, né, eles falam para eu andar pela sala, observar a interação entre os integrantes do grupo, encorajar vocês para que vocês participem de todo o processo, sugerir que dividam as tarefas entre eles para potencializar o papel de cada um. E se eu perceber que um grupo está encontrando dificuldade em desenvolver ideias, faça mediações com sugestões e questionamentos, como a história será em um ambiente urbano ou ambiente rural. Então, nós podemos discutir isso agora. Já que nós estamos aqui no chat, nós podemos combinar. Eu até falei para vocês para a gente usar o que a professora Karen usou. Então, vocês acham que a aventura na floresta é num ambiente urbano
ou no ambiente rural? Ou seja, é na cidade ou é no campo? O que vocês acham? Coloca aí para mim. Segundo a professora Karen narrou, vocês acham que está acontecendo no ambiente rural? Muito bem. Como será o tabuleiro? Como será o tabuleiro? No campo, muito bem, Pedro. Como será o tabuleiro? Falem aí para mim. Como a professora Karen determinou que fosse o tabuleiro? O que vocês acharam? Ah, o tabuleiro teria 20 casas, olha só, muito legal. Como será o material que vocês vão usar? Vocês vão usar material reciclado, material reutilizável, que vocês vão representar como peças no tabuleiro. Fala para mim. Quem assistiu a aula sabe. Será de papelão, muito bom. Isso. Olha só. Vocês podem usar para representar uma árvore ou um prédio? O que vocês acham? O que vocês usaram para representar? Hein? Já que é rural, a árvore, muito bem. Quantas casas o jogo terá? Vocês já falaram que terá 20 casas. Qual é o tamanho que o suporte do tabuleiro tem que ter para caber todas essas casinhas? O que vocês acham? Eu vou perguntar outra coisa. Será que dá para transformar esse tabuleiro grande em tabuleiro menor para vocês jogarem em casa? Dá para vocês fazerem isso? Substituir esse material para vocês fazerem um tabuleiro e jogarem em casa? Respondam para mim. Tem como vocês fazerem isso? Não? Respondam aí no chat. Olha, a Rebeca fez em folha de sulfite. Olha que legal. Tem como substituir, sim, né? Como será o peão? A Rebeca, que fez em folha de papel sulfite, pode colocar para nós. Como ela fez o peão? Grande, gente, dá para a gente fazer conosco. O peão somos nós. Mas e pequeno? Como será? Como vocês vão colocar o peão pequeno? Uma estrelinha e um coração. Boa! Outra coisa muito importante. Qual será o objetivo do jogo? Depois, tudo isso vocês têm que me passar para a gente colocar no livro. Qual será o objetivo do jogo? Coloquem para mim. O objetivo desse jogo. Não adianta a gente fazer um jogo sem ter objetivos, né? Então, vamos lá. Qual será o objetivo? Vencer os obstáculos. Terá alguma pegadinha ao longo do percurso? O que vocês acham? Terá alguma pegadinha? Não terá pegadinha? Cartas com desafios, serão sim. A gente pode voltar a algumas casas. Agora o jogo é nosso, né, gente? Nós podemos criar o que vocês quiserem aí, tá? Então, olha, entre outros aspectos relevantes para o grupo. Agora, atividade 2. Eu falei da atividade 1, né? Então, ó, nós vamos começar, então, o nosso jogo. Vamos lá no Aprender Sempre de vocês. Tá vendo? Esse é o de vocês, tá? Aquele lá é o meu. Sempre que eu falar do Aprender Sempre do professor, eu vou colocar aqui, ó, no favoritos. Vou deixá-lo aqui, porque vocês precisam também entender que o do professor é um pouco diferente do de vocês, tá? Então, deixa eu ver se está na página 30. Não, a página 30 está muito antes ainda. Vamos ver se está na página 25. Vamos ver lá. 27, vamos ver se está na 25. 25. Acho que não, hein? Ainda não chegamos nesse todo. Estamos aqui, ó. Aula 7. 8, 7. Muito bem. Então, nós vamos começar, né? Já falamos o que vamos aprender nessa aula.
Eu vou aumentar um pouquinho a tela para ficar um pouco melhor. Vocês já contribuíram com o nome do jogo. Nós vamos colocar aqui, então, Aventuras na Floresta. Não vamos inventar moda, porque vocês já colaboraram lá. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer hoje com letra diferente, tá? Aventuras. Essa é a letra de livro. A letra de livro é a letra de forma. Aventuras na floresta. Isso tudo vai ficar salvo aqui para a gente. Floresta. Tá. A professora não tem um domínio muito bom na mão, mas é bom para vocês verem que dá para a gente fazer, tá? Narrativa breve, história sobre o contexto do jogo. Então, a Rebeca já colocou aqui no nosso chat. Talvez, se eu for copiar e colar, não dê. Olha, narrativa. A Rebeca pôs assim: o jogo será na floresta. Temos que sobreviver e sair da floresta vencendo os desafios, que são os obstáculos. Então, vamos colocar aqui o jogo. Coloquem aí, tá? Por isso que nós vamos bem devagar, gente. Não adianta correr e vocês terem dúvidas. Corrido já é no centro de mídias, né? Então, aqui a gente faz bem devagar. O jogo será na... Dá tempo de vocês copiarem também. Floresta. Se a professora está tentando escrever, vocês também conseguem, ó. O jogo será na floresta. Ponto. Aí vocês vão colocar. Vamos seguir exatamente como a Rebeca colocou, lembrando que vocês também podem participar colocando outras coisas. Temos que sobreviver Lembrando que agora vocês precisam usar mais letra cursiva, tá bom? Sempre que puder, usem letra cursiva, porque vocês já estão treinando para um 5º ano. A professora Sandra, do 5º ano, é bem exigente quanto a isso, tá? Temos que sobreviver e sair da floresta. Não vai dar, mas dá para a gente fazer em pedacinhos. Então, a gente começa. Flor e deixa o esta para outra linha. Floresta. Tá. Se você conseguir escrever tudo, não precisa dividir, tá? Floresta, vírgula, vencendo então, nós vamos devagar, tá, gente? Vencendo os desafios. Desafios, vírgula, que são os
obstáculos. Fechando o áudio, Gabriel. Obrigada. Muito bem. Ali, a professora vai fazer o quê? E o Gabriel ainda está com o áudio aberto. Tem que entrar, senão você atrapalha a minha aula. Vamos voltar lá, gente. Ó, eu vou printar essa tela e já vou mandar para vocês, tá? Essa tela aqui já tem o título e já tem tudo que a gente precisa da narrativa, ok? Então, eu vou colocar lá para vocês, olha, na nossa lista de transmissão, ó, a professora já colocou para vocês poderem perceber que é fácil, tá? Não é difícil. Vamos fazendo pedacinho por pedacinho, ok? Vamos agora aos materiais necessários para a construção. Segundo a professora Karen, quais seriam os materiais necessários? Eu fiz algumas perguntas para vocês, mas nós não colocamos o material. Só papelão que seria? Respondam aí para mim. Falem para mim se seria só papelão. Segundo a professora Karen, que materiais nós iríamos utilizar? Ah, então vamos colocar aqui, ó. Papelão. Isso é importante. Nós estamos construindo um jogo de tabuleiro. Vírgula. Tintas guache. Ó. Tintas, né? Porque são várias cores. Tudo isso a gente consegue, viu, gente? Dá para fazer em casa esse jogo de tabuleiro. Tem algum áudio aberto aí? Fecha para nós, por favor. Tintas guache, vírgula. Pinos. Eu acho que deve ser mais de um, né? Ah, legal isso, hein? Cartas com enigmas, olha que interessante. Ó, material bastante, hein? Tem bastante aqui, ó. Cartas, papelão. Cartas com enigmas. Gente, dá para fazer esse jogo em casa. E vocês não precisam ficar perturbando, às vezes, a mamãe. Cartas com enigmas. Espera aí, que foi lá para cima o que a Rebeca escreveu e eu estava copiando. Cartas com enigmas. Tesoura, cola. Muito bom. Tesoura sem ponta, viu, gente? Cuidado com as pontas das tesouras. Tesoura, vírgula, cola. Certo? Olha, recortes de revistas com figuras de animais, ou você pode desenhar alguns animais, então vou colocar assim, ó, desenhos ou figuras, tá? Vou colocar aqui ainda, desenhos. Ó, quando a gente vai separar desenhos, o NH tem que ficar junto, tá, gente? Ó, desenhos, tá vendo?
Vocês estão vendo aqui que meu espaço não deu e eu estou providenciando outros espaços? Desenhos, figuras, tá? Se você for desenhar, o desenho é seu. Se você for pegar figuras, é de alguma revista. Precisa de dado também. Olha, tá ficando bom esse jogo, hein? Já temos os materiais necessários. Vocês vão ter que fazer um jogo para mim e tirar foto jogando, tá? É a tarefinha dessa atividade. Só isso, gente? Só isso? Vamos tirar um pouquinho aqui o dado, que eu coloquei um dado muito feio. Tem mais alguma coisa, mais algum material que vocês estejam lembrando? Lembrando que a aula de revisão é uma aula mais demorada, é uma aula para não se ter dúvidas. Por isso que a professora fica um tempão. Tem mais coisas? Podemos encerrar? Então, dado. Vou printar a tela, tudo eu printo a tela e coloco lá para vocês. Por quê? Vocês não podem ter dúvida dessa aula. Essa aula é para tirar dúvida, não é para deixar o aluno com mais dúvida. Espera aí que eu estou clicando no lugar errado. Ó, de novo, a professora está printando tudo que eu escrevi. Então, vocês não precisam ficar doidos aí e nem a gente precisa correr. Já que é revisão, vamos revisar devagar, tá? Façam um esboço por meio de um desenho de como será o tabuleiro, a descrição das casas e demais aspectos que acharem importante. Então, preste atenção, o desenho é seu, é opcional. Então, você vai fazer o desenho para mim e vai mandar o jeito que a professora Karen orientou. Como foi a orientação dela do desenho? Se eu for fazer aqui, vai sair torto, né? Mas vocês podem fazer um desenho como o tabuleiro de damas, por exemplo, né? Vou tentar aqui fazer. O tabuleiro de damas, ele é milimetricamente contado. Você usa régua, tá? Para fazer os traços, para fazer as linhas e as colunas. Então, normalmente, já que tem 20 casas, espera aí, deixa eu apagar aqui. Se tem 20 casas, eu vou ter que usar esse espaço para caberem as 20 casas. Então, mesmo torto, eu vou tentar fazer para vocês. 1, 2, não sei se dá para fazer em 5, hein? Ó, 3, 4, ó, 4. 4 linhas, ou 5 linhas, como vocês quiserem. Agora, nós vamos à coluna. Ó, já que são 5, né? Então, vou lá para baixo. Segunda coluna. Terceira. Nossa, tá bem torto, né, gente? 4, 5. Estou fazendo a olho. Vocês estão vendo que tá torto. Vocês vão fazer bonitinho. Com a régua, tudo belezinha, ó. Então, aqui tem 20 casas. Não sei se foi assim que a professora fez, mas eu estou fazendo a minha assim. Dá uma devolutiva aí, como é que vocês fizeram lá? Se a professora Karen fez desse jeito. Mais ou menos assim que ela fez, né? Aí nós vamos para a aula 8 já, tá? Por enquanto, nós estamos apenas determinando como vai ser o nosso tabuleiro. Respondam para mim se foi assim. Foi assim que a professora fez? Preciso saber de vocês. Ou se ela fez um tabuleiro diferente, como foi? Eu sei que na aula 10, ó, vocês têm ideia de como será esse tabuleiro, ó. Nós vamos chegar lá na aula 10, ó. Ó o tabuleiro, tá vendo? Tenho umas ideias. Ela não fez assim, não. Como ela fez? Tá vendo?
Então, o tabuleiro é a critério de vocês. Eu quero que vocês desenhem o tabuleiro de vocês e mandem para mim lá no WhatsApp. Pode me mandar em foto, tá? Ela fez diferente, ok. Tudo isso a gente precisa entender. Ah, ela fez uma trilha, olha que legal. Ela foi usando 2 cartolinas, né? E criou uma trilha na floresta. Esse de tabuleiro também fica legal. A gente pode colocar o início, como eu fiz, e o final, né? O dela, segundo a Rebeca, foi mais ou menos assim. Olha, tá vendo como a gente é criativo e a gente vai usando aquilo que a gente tem na mão? Com certeza, a professora Karen foi fazendo trilhas, ó, com cartolinas. Isso aqui, por exemplo, ó. A gente pode fazer trilhas com o início, no início da cartolina, e as casas, ó. Por isso que ela foi fazendo em 20 casas. Foi isso aqui que ela fez? Esse foi. Até dar as 20. Foi isso, mais ou menos? Aí, viu? Isso, olha lá. Então, a professora Karen usou outro tabuleiro. Significa que o meu esteja errado? Não. Podemos fazer o meu também na folha de sulfite, dobrar a sulfite em 20 quadradinhos e colocar, por exemplo, aqui o início? Podemos. Podemos ser criativos para a gente ir caminhando por aqui, ó. Olha só. Vamos caminhando por aqui. Quando chegarmos nessa casa, nós podemos descer, né? Nós podemos entrar nessa casa, fazermos outra trilha, né? Podemos. Então, nós somos... Ah lá, eu fiz uma cobra, olha que beleza. Podemos ser criativos. Na hora do jogo, é você quem vai usar a sua criatividade, certo? Então, não fique preso. Ah, eu não tenho aqui cartolina, não posso fazer. Faça com papel sulfite. Eu não tenho papel sulfite, faça com papel de pão. Se o papai e a mamãe vão comprar pão todos os dias, nós podemos fazer. Nós podemos ser criativos e fazer o nosso jogo de tabuleiro. Lembrando que são 20 casas. Então, se nós fizermos um assim, ó, temos que fazer com 20 casas, certo? Isso é importante, porque às vezes a criança quer até jogar, né? Vocês até querem jogar, mas ficam limitados, porque não tem uma folha de sulfite em casa. Gente, mas uma folhinha, às vezes de um livro velho que você não vai usar mais, ou até aproveitar um tabuleiro de um jogo que já existe, você pode aproveitar, né? Manda para mim a foto. A Rebeca disse que já mandou, né? Eu vou pegar a da Rebeca para vocês terem uma noção de como é. Então, ela já mandou aqui, ó, peões e dados, ó. Cartas coloridas com enigmas. Então, eu vou, ó, printar a tela dela. Ó, vou printar, porque eu não consigo mandar. Tem outras coisas aqui que ela me mandou. Depois eu mando para vocês, então, tá? Ó, eu vou mandar, porque ela foi me mandando, ó. Nossa, que legal, Rebeca, que ficou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Ah, se eu aumentar, fica ruim. Não, é melhor ficar assim mesmo. Ó, eu vou printando a tela da Rebeca, vou tirando fotos e vou mandar para vocês. Vocês estão conseguindo ver da Rebeca? Coloca aí se vocês estão conseguindo ver. A professora ainda está... Ah, legal, ó. Vou passar o dela para vocês verem, ó. Ficou bem bonito, ela fez como uma cobra. Tem o início. Ficou bonito, né? Binotto, ficou bonito, Renato. Olha, as regrinhas, tá vendo? As fichas. Vocês vão ter que pensar nisso aí, tá vendo? Ó, isso a professora foi mandando para ela. Olha como ela fez. Tá vendo? Usou estrelinhas, usou coraçõezinhos. Ficou show, Rebeca. Depois eu vou compartilhar com seus amigos, tá? Porque quando alguém manda alguma coisa para mim, gente, fica na lista de transmissão, vocês não recebem. Ó, eu recebi, deixa eu ver se o Alex mandou alguma coisa.
Não. 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 Valentina também não. Ok. Aqui a professora Silvana, falando com os alunos dela. Então, só a Rebeca que me mandou a foto. Vocês podem me mandar também, tá? Então, vamos fechar aqui. Ó, vamos terminar aqui o compartilhamento. Depois eu vou compartilhar o que a Rebeca mandou, tá? Para servir de ideia. Se você tem outra ideia, manda para mim. Se ela consegue fazer, você também consegue, tá bom? Outra coisa, hoje eu não comecei com a leitura em voz alta, porque eu vejo que vocês só entram quando a leitura em voz alta já terminou. Então, a nossa leitura em voz alta ficou para a segunda aula, tá? Nós vamos fazer a nossa leitura. Então, não demorem de entrar, são 9h11. Eu vou dar para vocês 20 minutos, dá tempo de vocês tomarem um café, tá? Dá tempo de vocês se esticarem um pouquinho, irem ao banheiro. 9h30 a gente volta, tá bom? Vamos tirar a nossa fotinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Emoji. Vamos lá, estamos com festa hoje. Brincando. Valentina não quis sair hoje, Valentina? Vamos tirar de novo, gente, que a Valentina não tá? Emoji, galerinha, emoji. Vamos lá. Foi. A gente volta já, já, tá? Eu já vou encerrando para a gente não demorar a voltar. 9h30, então, a gente está de volta.